A reconstrução femoral, não é? Portanto, o Dr. Francisco Alpuim, por favor, é o Dr. Francisco que nós bem conhecemos, que trabalha no Hospital da Figueira da Foz e na Luz Coimbra, portanto, que nos vai aqui falar sobre a reconstrução femoral em revisão. Antes de mais, gostava de agradecer o convite ao Dr. Silvio e à unidade da ANCA do Centro Hospitalar em Tudor e Vogo. Não sei se todos sabem, mas isto é como se fosse uma casa para mim, porque foi onde eu cresci muito como ortopedista e devo muito a esta casa. Levei daqui muito bons amigos, portanto, agradeço muito o convite e é um orgulho estar aqui. Eu venho-vos falar da reconstrução femoral, acima de tudo a classificação de defeitos e dos algoritmos terapêuticos. Ora, quando estamos a falar de artroplastia de revisão, temos de ter a noção de que é um procedimento que é tecnicamente exigente e que tem custos financeiros associados. Estas revisões estão a aumentar em todo o mundo e com devido ao aumento das artroplastias primárias, e temos que ter noção que o defeito ósseo vai condicionar o tipo de implante que nós vamos utilizar, a estabilidade da nossa montagem e a sobrevida do implante. Para isso, é importante uma avaliação correta do defeito e, quando vamos planear uma cirurgia, temos que localizar os defeitos ósseos, sempre que possível, para planear a nossa haste e a fixação da mesma. O objetivo desta apresentação é rever a classificação dos defeitos femorais e apresentar algoritmos terapêuticos que sejam práticos e que sejam reprodutíveis. Ora, antes de pensarmos numa cirurgia de revisão, temos que fazer uma avaliação clínica dos doentes. Para isto, a dor, onde é que está localizada a dor, onde é que o doente refere a dor. Se estamos a falar de uma dor na virilha ou uma dor glútea, se é uma dor ao longo da coxa, poderá indicar-nos onde é que é a fonte do problema, isto é, se o problema será mais um problema acetabular ou a nível do fémur. A existência de movimentos de instabilidade, luxações ou microinstabilidades, qual o encurtamento que o doente apresenta, história de infecções, fraturas, revisões prévias, a avaliação imagiológica, começar sempre com o raio-x. O mais simples é começarmos com o raio-x de face e perfil da ANCA, a avaliação de todo o segmento, isto para o fémur. Se estivermos a pensar em uma avaliação femoral, devemos falar nas incidências de imagem que o Dr. Manuel Godinho falou e falou muito bem, os perfis em que o doente tem extensão e inflexão da coxa femoral, as incidências alares e obturadoras. No entanto, temos de ter noção de que, apesar de todas estas incidências que vamos utilizar em termos de imagem, vão-nos sempre avaliar os defeitos ósseos que nós temos. Para isso é necessário nós recorrermos à TAC. A TAC localiza-nos o defeito e a extensão do mesmo, a existência, a integridade da cortical óssea, o istmo e qual é que é o bom istmo que nós temos, isto é, o istmo que nós podemos trabalhar para aplicarmos uma haste, e a existência de fraturas de stress, que são as tais fraturas ocultas, que muitas vezes o doente vem ao nosso serviço de urgência com uma periprotésica, que no fundo é uma fratura de insuficiência, porque o doente já tinha uma osteólise prévia que foi negligenciada na consulta ou que não tratamos. Nunca nos esquecemos da avaliação pré-operatória destes doentes. Fazemos sempre um hemograma com fórmula leucocitória, PCR, VS, interleucina 6, as artrocenteses, seja o que for. E temos sempre em conta os critérios MIS antes de irmos fazer uma cirurgia de revisão. Aqui chamo particular importância para a interleucina 6. Isoladamente tem uma sensibilidade e uma especificidade de 99% a 100% para o diagnóstico de infecção. Tem apenas 4 falsos positivos, doentes com artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus e doença óssea de Paget. Okay? O pico é às 8 horas após cirurgia e volta ao normal em 3 dias pós-operatório. Ok, falando agora do que nos interessa, que são as classificações dos defeitos femorais. Tenho aqui todas estas. Quando temos muitas classificações, o que é que significa? Que nenhuma é perfeita e que nenhuma nos ajuda brilhantemente. Okay? Aqui, as mais importantes são... peço desculpa. As mais relevantes é a da AOS e a classificação de Paprovsky. Classificação da AOS. Ok. Temos todos estes 6
segmentos que nós podemos avaliar. No entanto, o que é que nos traz? É uma classificação que falha pela sua simplicidade, não nos permite orientar o que é que vamos fazer, o que é que nós temos. Temos defeitos da metáfise proximal, defeitos do alinhamento e descontinuidades do fémur. A que faz mais sentido? A de Paprovsky, okay? Apesar de ser uma classificação que já está disponível desde 1999, é aquela que ainda nos continua a orientar um bocadinho melhor. Okay? Temos defeitos do tipo 1, perda de metafisárias mínimas, a diáfise está intacta. Tipo 2, perda mais existência da metáfise, o istmo está preservado. 3A e 3B, o que diferencia uma da outra é a existência de um istmo com mais de 4 cm para nós podermos trabalhar uma haste, ou não. E no tipo 5, no tipo 4, temos um canal femoral completamente incompetente e não nos permite uma reconstrução femoral adequada. Atualmente, em 2024, a EFOR está a tentar lançar uma nova classificação, ou lançou uma nova classificação. Classificação esta, que é o índice córtico-femoral, que no fundo, o que é que nos vai avaliar? Avalia-nos uma relação entre, uma relação entre o diâmetro do canal e a espessura das corticais e indica-nos se é superior a 0,5 ou inferior a 0,5. Isto é, o que é que nos diz? Que temos umas boas corticais para poder tolerar uma haste primária. Isto é, atenção, esta classificação é para nós tentarmos promover a cirurgia de revisão femoral com hastes primárias. Para isto, também é importante nós localizarmos a extensão da osteólise em relação ao ápex do grande trocânter. Eles aqui falam em 150 milímetros. Porquê? Porque estamos a passar um trending para a utilização de hastes curtas, o que permite que nós podemos utilizar a haste clássica, isto é, a haste Charnley, para fazermos uma cirurgia de revisão femoral. Em termos de opções de reconstrução femoral, temos as hastes não cimentadas, as hastes cónicas estriadas, as hastes modulares, que são o gold standard para os defeitos Paprovsky tipo 3, sendo para o 3A ou para o 3B. Temos as hastes cimentadas, que têm indicações muito restritas, isto é, apenas em doentes idosos com osteopenia grave e sem grande esperança média de vida, okay? Porque os resultados são maus, a literatura não apoia, temos elevadas taxas de falência e depois temos um problema. Eu confesso que não sou grande fã, tenho aqui esta que fiz, okay? Que o senhor tinha vê-se muito mal no raio-x, mas tinha uma falência acetabular e eu fiz de uma haste cimentada, fiz da primeira haste da caixa porque o anestesista mandou-me fechar. Portanto, é este o tipo de doentes que eu guardo para fazer a cimentação em cimento. Foi literalmente porque o anestesista me disse que tens que fechar o doente. Reconstruções complexas. Temos os compósitos e as endomegaproses, que devem ser reservados para os tais Paprovsky tipo 4, isto é, são casos extremos com uma elevada taxa de complicações, não só cirúrgicas, mas como complicações médicas, com grandes descompensações da patologia médica dos doentes. Algoritmos terapêuticos. Portanto, se tivermos defeitos Paprovsky tipo 1 e tipo 2, uma haste primária totalmente revestida, uma haste de revisão curta, as hastes cónicas estriadas como a haste de Wagner. No Paprovsky tipo 3A, temos uma haste longa cónica estriada que permite uma fixação distal em 2 diâmetros de corticais ao defeito. Nos 3B, facilita-nos bastante a vida a utilização de uma haste modular longa para procurarmos um duplo apoio, isto é, uma impactação distal da haste e crescemos na metáfise proximal para nos dar basicamente um suspensório à distal da haste. A utilização de cabos de cerclagem com ou sem a utilização da osteotomia de Wagner. Os cabos de cerclagem, tanto para a osteossíntese da osteotomia como para a profilaxia, como o Filipe Castelo falou e bem. Para o Paprovsky tipo 4, as megapróteses e os APC, os compósitos. Ok. O que é que nos diz neste momento a literatura? A literatura diz-nos que, ou está a tentar indicar-nos um caminho diferente daquele que nós conhecíamos atualmente. Isto é, para defeitos de Paprovsky tipo 1 e tipo 2, está-se a tentar utilizar as hastes primárias totalmente revestidas ou então assim as hastes curtas que nós já utilizávamos. Porquê a tendência de utilização das hastes primárias totalmente curtas? Porque tivemos um trending para a utilização de hastes mais curtas, nomeadamente as hastes bananas ou então hastes primárias mais curtas que estão
ao nível dos tais 150 centímetros que falamos, 150 milímetros do ápex do grande trocânter, okay? Isto é, com uma haste primária, a haste primária de Charnley, conseguimos passar os 2 diâmetros de corticais abaixo da ponta da haste, permitindo-nos ter bons resultados. Já temos alguns artigos que nos mostram, nomeadamente este artigo do Troete, que nos mostra bons resultados com taxas de sucesso de 90% de sobrevida da haste de revisões aos 4 anos com hastes curtas. Okay? E outra coisa, esta tendência também está a ser feita, porquê? Porque nós estamos a tentar ser mais conservadores na revisão femoral. Porque nós começámos este encontro a dizer que nós estamos a fazer cirurgia artroplástica em doentes cada vez mais jovens. Doentes mais jovens que vão precisar de cirurgias de revisão mais precocemente do que os nossos colegas há uns anos faziam e vamos precisar de fazer um certo descalonamento no implante que utilizamos com a possibilidade de podermos, aos 70 anos, aí sim pormos os implantes que nós estamos habituados a pôr atualmente. E estes artigos, tanto um como o outro, mostram-nos bons resultados com hastes curtas, portanto, é um passozinho para nós começarmos a ter um bocadinho mais coragem de rever com hastes primárias alguns defeitos. Aqui é exatamente a mesma coisa, são mais artigos que nos estão a mostrar bons resultados nas hastes curtas para defeitos Paprovsky tipo 1 e tipo 2. Paprovsky 3A, ok, as hastes cónicas estriadas, classicamente a haste de Wagner, tem bons resultados, é conhecido por todos nós temos utilizado hastes de Wagner, desde que tenha a fixação distal assim, maior de 4 a 5 cm em relação ao defeito. Paprovsky 3B, haste modular longa, com os cabos, osteotomia, bons resultados, tem o problema da tornionose que hoje vamos discutir. Clinicamente, eu na minha experiência tenho usado muitas hastes modulares, não tenho 10 em 15 anos de follow-up, espero chegar lá, mas até agora ainda não tive problemas de tornionose. Mais uma vez, a vantagem destas hastes é a dupla impactação, isto é, nós fixamos distalmente a haste e depois podemos crescer na metáfise de maneira a ter um duplo press fit do implante. Paprovsky tipo 4, as tais endomega próteses, os compósitos, não tenho experiência, aquela que consigo falar é das revisões da literatura, elevada taxa de complicações, mas está disponível para doentes que necessitem. As hastes cimentadas, a impactação de enxerto no fémur não tem tão bons resultados como a impactação de enxerto femoral devido à mecânica. A principal complicação é o descolamento e deve ser reservado, como eu já disse previamente, para doentes idosos e com baixa demanda funcional. Apenas algumas considerações técnicas, isto é, o comprimento distal da fixação deve-se passar em 2 diâmetros de corticais a ponta da haste prévia. Devemos utilizar a haste femoral para restaurar o offset, o comprimento do membro e até mesmo a própria versão, aqui sendo as hastes modulares nossas amigas. Perante o risco de fraturas intraoperatórias, tentar utilizar as cerclagens profiláticas, como disse o Filipe, logo no início, abaixo do braço transverso da osteotomia, no caso de uma osteotomia de Wagner. Eu também, quando faço janela, porque as hastes cimentadas, quando temos uma haste cimentada, eu prefiro fazer uma janelazinha cá abaixo, principalmente quando há história de infecção, faço uma janela e tiro, para tirar a ponta do restritor e o rolhão de cimento. E osteotomias transfemorais, não ter medo de as fazer. Olha, e temos noção que todos nós nenhum de nós está livre de complicações e que de vez em quando elas acontecem até mesmo a reduzir. No final da cirurgia está feita a fazer a redução, ela parte. Continuando com as complicações, no caso de falência, para evitar a falência da haste, temos uma fixação distal adequada, a lesão neurológica, evitar os alongamentos excessivos e a atrogenia para a parte posterior, restaurar o offset e a versão. Aqui, uma chamada só para os sistemas de dupla mobilidade, como já foi falado hoje, que ajudam-nos a reduzir um bocadinho da instabilidade, mas que não compensam más orientações acetabular.
nem más orientações femorais, e prevenção da infecção, otimização de tempo cirúrgico e a utilização de antibioterapia adequada. Para isso, é essencial fazermos uma correta classificação do defeito. O Paprovsky ajuda-nos na estratégia de fixação da haste. A fixação distal é a base nas revisões mais complexas e é importante o tal planeamento que nós todos hoje já falamos e estamos preparados com calças e suspensórios para a nossa cirurgia de revisão. E, como nós falámos todos até agora, não há uma solução-chave, há várias e nós temos que nos ir adaptando. E cada um tem a sua estratégia, desde que esteja contente com os seus resultados, as coisas são mais ou menos válidas. Muito obrigado a todos.